Bem-vindo de volta. Nas últimas aulas, nós nos comunicamos com a blockchain utilizando o mínimo necessário, que era um cliente HTTP para enviar requisições JSON RPC para um nó, para um provedor. Nessa aula, nós vamos dar um passo adiante e começar utilizando uma biblioteca que vai abstrair muito do que a gente faz. Mas para quem não está acostumado, o que é uma biblioteca e uma linguagem de programação? Bom, as bibliotecas são códigos pré-escritos que são utilizados para tornar algumas funcionalidades mais fáceis de serem executadas. Ao invés de termos de fazer tudo novamente, nós podemos reaproveitar o que alguém já fez. Então, o que alguém já fez, este alguém colocou esse código em uma biblioteca e disponibiliza essa biblioteca para que outras pessoas possam utilizar. Em JavaScript, as duas bibliotecas mais utilizadas para o Ethereum são a Web3.js e a Ether.js. E aí, quando eu digo para Ethereum, quer dizer tanto para Ethereum quanto para blockchains que são compatíveis com a Ethereum, que rodam, que executam, que implementam uma máquina virtual da Ethereum. Até um tempo atrás, a biblioteca mais utilizada era a Web3.js. Eu tenho um curso de blockchain que eu utilizei essa biblioteca Web3.js. Porém, de uns 2 anos para cá, a Ether.js tem ganhado muito mais utilização do que a Web3.js, porque a Ether.js ela é menor, ela é mais leve e não sei se vale dizer que ela é mais fácil de ser utilizada. Não sei se ela é mais fácil que a Web3.js, porém pelo fato de ela ser mais leve, ela hoje em dia é muito mais utilizada. Então, nesse curso, nós vamos utilizar a Ether.js, mas fique claro que existe essa outra opção, a Web3.js, e alguns tutoriais, alguns vídeos mais antigos que você vai ver na internet, a pessoa vai utilizar o Web3.js, porque ela foi a primeira a ser desenvolvida, e ela foi desenvolvida pelas mesmas pessoas que desenvolveram a Ethereum. Então é natural que ela fosse a mais utilizada na época. Já, como eu disse, de um tempo para cá, é difícil você ver alguém começar um novo projeto em Ethereum utilizando o Ether.js. É muito mais comum ver a pessoa utilizando Ether.js. Então, nessa aula, nós vamos aprender como iniciar a utilização do Ether.js. Então, para isso, eu vou abrir aqui o nosso prompt comando. Eu criei um diretório chamado aula 20, porque para mim essa é a aula 20, e eu vou, como sempre, chamar o Visual Studio Code com code, no caso, ponto, para dizer que eu quero que o Visual Studio Code abra esse arquivo nele. Vou dar Enter, ele vai abrir o Visual Studio Code, e eu também vou inicializar o Ganache, porque a gente vai enviar requisições para o Ganache, só que agora, em vez de utilizar um cliente HTTP, nós vamos utilizar essa biblioteca Ether.js. Então, vai aqui abrir o Ganache, vou clicar em Quick Start. Enquanto ele abre, eu vou vir aqui no Visual Studio Code, abrir um terminal, aqui em cima o botão Terminal, New Terminal, e o primeiro passo é sempre inicializar um novo projeto Node. npm init-y. Agora nós vamos instalar a biblioteca Ether.js, npm e ethers. Dou Enter, ele vai baixar. Enquanto ele faz isso, eu já vou criar aqui um novo arquivo, new file, index.js. Vou mostrar aqui que o Ganache abriu, já trouxe aqui várias contas para a gente. Agora a gente pode enviar requisições para o Ganache, pedindo, por exemplo, o saldo de uma conta. Seria o mais básico. Vamos lá. Primeiro, vamos importar a biblioteca ethers para o nosso projeto. Const ethers igual require ethers. Agora eu vou escrever uma função assíncrona que eu vou executar em seguida. Const main igual async function. Melhor, vou escrever dessa forma que function, mais fácil. Não lembro da última vez que eu fiz, se eu usei arrow function. Existem mais de uma forma de escrever funções em JavaScript. Essa aqui é a função declarativa e existe a função utilizando arrow function. Setas, são as chamadas setas gordas. Então a gente pode escrever assim, async function, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E agora eu vou executar a função main. Muito bem. Primeiro passo para utilizar a biblioteca ethers. Nós vamos instanciar um novo provider. Const provider igual a new ethers.ethers. Tem que botar ethers 2 vezes. Depois eu vou ver como a gente pode sumir com esses ethers 2 vezes, mas no princípio ethers 2 vezes. Ponto. Providers.json RPC Provider. O que é isso? Eu estou indicando para ele que eu quero começar um novo provedor. Lembre-se que para enviar qualquer requisição para a blockchain, a gente precisa de um provedor, que é um nó, que executa um cliente.
Então a gente chama isso de um provedor. E aqui no Ether, isso é um JSON RPC Provider. Existem outros tipos de provider, mas esse aqui é um provider que a gente pode enviar JSON RPC. E aqui dentro nós temos que colocar o endereço. Vou pegar aqui o endereço lá no Ganache, HTTP, // Isso está muito parecido com o que a gente fez, só que antes a gente colocou esse endereço num cliente HTTP. Vou botar aqui. E agora eu posso, para começar, enviar uma requisição JSON RPC para esse provedor. E aí, a princípio, vai aparecer para a gente que não teve muito ganho fazer isso. Simplesmente, de vez de usar o Axios, eu estou usando um provider, mas depois nós vamos ver que essa biblioteca faz muito mais do que apenas isso. Vamos botar assim, const retorno igual awaits provider.send. Estou enviando uma requisição. E agora eu vou dizer qual é o método. Vamos pegar aquele método que a gente está acostumado, é getBalance. Lembrando que esse método você precisa passar parâmetros. Então, pelo menos um parâmetro. E aqui, vírgula, é uma array de parâmetros, mas no nosso caso, pelo menos um é obrigatório, que é a conta da qual eu quero pegar o saldo. Então, vamos aqui, pegar uma conta, copiar e vou colar. E aqui eu vou dar console.log retorno para colocar aqui no console o retorno. Vamos executar agora node index.js. Veja que voltou aqui o resultado. 0x56, que é 100 ethers em hexadecimal. Novamente, parece que não houve muito ganho. A gente recuperou o que a gente poderia ter feito utilizando o Axios e enviando um JSON que nós próprios teríamos escrito. Porém, a partir da próxima aula, nós vamos ver como essa biblioteca tem muito mais funcionalidades que nos ajudam bastante a enviar requisições e transações para a blockchain, especialmente para lidar com o contrato inteligente.